bom dia Rondonópolis, bom dia região, estamos aqui para mais um Hora do Agro. E eu hoje tô sozinho de novo aqui, o Robson me deixou solto na banguela, hein, Nilton? Tô aqui com o Nilton, com o Silas, nosso convidado, daqui a pouco eu vou apresentar para mais um Hora do Agro. E vamos começar agradecendo você que está aí nos ouvindo em casa, preparando o café da manhã, ou tá na estrada, tá nos levando de carona. Muito obrigado, que seu dia seja abençoado. E vamos lá, primeiro agradecer aos nossos patrocinadores: Céu Agro, Nutripura, Atos Sementes, Fertimig e Mega Gráfica. Quer fazer parte dessa turma de patrocinadores de alto nível que nos acompanha aqui na Hora do Agro? Manda mensagem lá pra Dona Edna, que tá lá em Campo Grande. Dona Edna Rondon, um abraço. Liga aí, ó, anota o telefone dela: 67 99871 2265, 67 99871 2265. Você que não conseguiu escutar nosso programa hoje ou vai perder uma parte do programa, a gente sabe, de repente está indo para longe, levando de carona e começa a perder o sinal, o que é difícil, né, Nilton? Porque o sinal vai longe, o nosso sinal. 200 km. Quarta-feira, a partir das 19 horas, né, Silas? A partir das 19 horas, nosso programa estará lá no ar, no YouTube. Então, se você perdeu algum detalhe ou quer escutar o programa de novo, que muito provavelmente você vai querer escutar o programa pelo nosso entrevistado de hoje, vai lá no YouTube, @programa Hora do Agro. Para você que nos segue aí no Instagram e tá vendo o programa ao vivo também, tá online, Silas? Tá online. Pessoal, muito obrigado pela audiência. E para quem quer ir lá no Instagram, @programa Hora do Agro. E quem quiser mandar mensagem para nós, de repente vai ter alguma curiosidade, alguma pergunta, mandar um abraço. O telefone nosso é 66996221057. 996221057. E estamos na 105,7 FM, direto para vocês. E vamos começar com mais um programa. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui comigo o professor Luiz Gustavo Núcio. Se eu for falar o currículo dele, vou perder metade do programa só para falar o currículo dele. Quase um chinês já. Ele ainda vai chegar, ainda tem esse detalhe ainda. O professor Luiz Gustavo Núcio é professor da Exalc, é formado na Exalc em engenharia agronômica na Exalc, é mestre em zootecnia, é doutor, PhD, foi diretor da Exalc. Então seja muito bem-vindo, professor Luiz Gustavo Núcio, ao nosso programa. É uma honra recebê-lo aqui. E vamos conversar, bater papo, tem muita coisa para falar. Se eu ficar enrolando aqui, a gente vai perder tempo, um precioso tempo. Seja bem-vindo, professor. Prazerão estar aqui, Leonardo. Obrigado, pessoal da 105. Para mim é um grande privilégio estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite. Privilégio todo nosso. Professor, geralmente a gente começa uma pergunta até para situar as pessoas que estão nos ouvindo, que ficam curiosas. De repente está aqui, professor Luiz Gustavo Núcio, professor, é formado na Exalc, tem doutorado, PhD nos Estados Unidos, Universidade do Arizona, se eu não me engano. Ficou 2 anos cuidando de um curso de pós-graduação, de doutorado, né, na China. Então conhece outras culturas. E quem vê o professor Luiz Gustavo Núcio, essa sumidade de conhecimento, hoje fala assim: mas da onde saiu o professor Luiz Gustavo Núcio? Quem foi o professor Luiz Gustavo Núcio? Será que foi um jovem como nós aqui do interior, que não tinha a mínima ideia de onde chegaria um dia? Conta para nós um pouquinho da história, professor, que aí eu acho bacana. Tem uma ouvinte nossa, esqueci o nome dela agora, o Nilton é melhor de memória, Dona Luzia, e ela falava do neto dela, que a filha dela fez odonto e ela queria que o neto fosse para essa área. O neto quer ir para a área do agronegócio, ele quer ir para agronomia, para veterinária, não sabe como é que é, não sabe como chegar. Então, para pessoas como essa, para terem um vislumbre de que elas podem também trabalhar e podem chegar longe, basta dedicar, acredito eu. Mas conta aí a história, professor. Obrigado, Leonardo. De novo, dizer que é um privilégio estar aqui, uma satisfação. A minha história é uma história comum, né? Eu sou bisneto de imigrantes italianos. Meus antecessores chegaram no Brasil no próximo de 1890 e se estabeleceram na cafeicultura paulista, o que foi comum para muitos, né, aqui no Brasil.
E então eu nasci em Jundiaí, próximo de São Paulo, que é uma região semi-montanhosa cujo relevo remete muito à localidade da Itália de onde saíram, na região do Vêneto. A minha família na Itália fazia uva e vinho, e assim que puderam, no Brasil, compraram uma propriedade pequena e começaram a fazer uva e vinho. Eu nasci e cresci dentro de uma atividade de produção de uva e vinho, e ali foi que desenvolveu o meu interesse pela agricultura, que me levou a fazer o curso de engenharia agronômica. Mas dentro da Exalc, já mais para frente, eu logo de início reconheci um estágio na área de bovinocultura de leite e de corte, um estágio chamado CPZ, e lá eu percebi que tinha uma aderência grande para minha expectativa. Era um estágio de uma imersão muito grande, uma dedicação intensa. Assim como eu, vários tiveram por lá. E dali eu nunca mais saí, né? Segui a meu rumo ali, me formei. Logo em seguida fiz o mestrado. Na sequência me encaminharam para um doutorado no exterior. Fiquei na Universidade do Arizona e segui minha carreira docente lá. Já tô no departamento há 38 anos. Então, assim, já sou um professor sênior hoje. E é isso, assim, não tem muita novidade, a não ser que dizer que a minha família alimentava uma expectativa comum de muitas, que eu fui a primeira geração a ter estudo no nível universitário. Então era uma espécie de construção a cada geração, subir um degrau, né, na carreira de formação do pessoal, e acho que a família venceu. Ah, que maravilha. Mas era da roça, então? Era da roça. Era da roça. Se para quem está ouvindo nós hoje, quando pensa assim, se fosse para resumir numa frase, qual que é o segredo disso, de sair da roça e virar um professor sênior da Exalc, PhD, e viajar o mundo, conhecer, ter feito seus doutorados nos Estados Unidos, ter ido para a China, agora ficar 2 anos lá? Qual que é o segredo disso? É uma pergunta difícil de responder, mas eu acho que você recebe instrução quando vive nesse ambiente de persistência, muita persistência. Eu costumo dizer isso aos meus filhos, que naturalmente já não passaram por muitas das experiências que eu passei. Meus filhos são urbanos e tem uma visão de mundo um pouco diferente, que a gente era treinado a jamais desistir. Então, as pessoas podem tentar me vencer por outros meios, mas eu geralmente sou muito persistente. Embora exista um limite meio tênue entre persistência e teimosia. Eu ia falar teimosia. Mas assim, eu prefiro fazer a leitura mais otimista, que eu acho que eu sou um persistente. E esses desafios que o mundo impõe pra gente, muitas vezes eles exigem da gente persistência. Ah, com certeza. Eu acho que esse é um traço de quem vem da área rural em geral, ser mais persistente, né? Até porque quem trabalha no campo precisa disso, né? Você planta, não sabe quando vai colher e se você vai colher, dependendo de chuva, dependendo de sol, muitas vezes a chuva é demais, então se você não for resiliente, não for persistente, você não vai ficar ali, você vai desistir com 2 anos, você vai largar a mão. Eu acho que você fez a leitura complementar mais adequada. Tem que andar junto com resiliência, porque a resiliência é no sentido de dizer assim, você não pode se abater com poucas coisas, né? Tem que levantar a cabeça e seguir. Não dá para baixar a cabeça. Eu acho que esse é um traço que hoje, não só no Brasil, mas no mundo, as populações urbanizadas foram perdendo um pouco. Existe um certo imediatismo de resposta, as pessoas sempre querem coisas para amanhã e tudo muito pronto e muito certo, e a vida não é construída assim. A coisa é feita aos trancos e barrancos, né? Não é uma coisa tão linear como a gente imagina. E essa característica que o senhor fala da urbanização,
Parece que veio junto uma imediatidade. As pessoas querem as coisas muito rápido. Comentávamos isso essa semana numa reunião. As pessoas querem um resultado muito rápido, saindo da faculdade querendo já, não, eu estou pronto, eu preciso ganhar como quem está aí há 10 anos no mercado, porque eu sou melhor, porque eu tenho mais conhecimento, porque eu tenho mais informação, eu tenho mais habilidade com computadores, enfim. Essa parece que é uma característica hoje muito atual, muita imediatidade. As pessoas não querem ter paciência para construir seu caminho, para investir na sua carreira, querem receber muito rápido o retorno. A gente tem todo dia sempre muitos alunos jovens. A coisa que mais é comum a gente tem uma brincadeira, né? Que a universidade tudo é velho. O professor é velho, o prédio é velho, o carro é velho, o laboratório vai ficando velho. A única coisa nova é o aluno, né? Então a gente vai percebendo que vai chegando sempre uma cabeça pronta para receber algumas ideias e outras, existe uma espécie de onda universal. O que eu percebo muito nos alunos é que eles ficam atentos à perspectiva de conseguir algo que seja inédito e que lhes dê um resultado surtivo. Eu vou conseguir um grande salto, como tirar um coelho da cartola de uma hora para outra e com isso me tornar uma pessoa bem-sucedida rapidamente. Acho que parte do nosso trabalho é dizer para as pessoas o seguinte: isso não acontece. Isso acontece raramente e muitas vezes não é sustentável. O cara sobe rápido e desce também. Se você quer uma carreira sustentável, ela é construída lentamente com solidez. A tecnologia, professor, parece que deu uma potencializada nesse desejo, nessa gana do ser humano de querer tudo para ontem? Eu acho que sim, porque você obtém informação muito rápido. Se no passado eu mesmo ou qualquer pessoa quisesse ter acesso à informação, você tinha que se dispor a colecionar informação, que isso já ia tomar um tempo naturalmente longo para fazer, até que você tivesse um cenário. Hoje não, você apertou um botão, o cenário está na sua frente. O que as pessoas não percebem é que analisar o cenário fazia parte da educação de construir o cenário. E hoje você tem o cenário, mas não tem capacidade analítica. Então, essa é uma das coisas que a gente insiste muito com os alunos. O acesso é só o primeiro passo, né? O importante é você absorver e discernir em cima dele. Se eu tiver que dividir o conjunto de profissionais no mundo que fazem diferença, eles têm um traço de capacidade analítica. A maior parte dos muito bons são capazes de analisar coisas que os outros não são. E ver o que a maioria não vê, né? E realmente enxergar e criar estratégias a partir disso. Professor, o senhor fez o doutorado lá nos Estados Unidos, Universidade do Arizona, teve experiência de 2 anos lá na China. Quando a gente fala dessa característica de informação, qual a diferença que essas universidades têm das nossas? Nós estamos juntos caminhamos para e passo com eles com informação, com produção de informação, ou eles estão à frente, ou nós estamos à frente? Como é que está isso? Essa é uma excelente pergunta. Houve tempos em que o Brasil estava muito atrás e era normal o indivíduo ir para o exterior numa universidade famosa e ele falar: puxa, aprendi uma coisa que eu jamais ouvi dizer isso lá. Isso é hoje muito mais raro. O nível de instrução no Brasil, especialmente nas boas universidades brasileiras, ela é compatível e ela é cosmopolita. Você vai encontrar informação e treinamento de coisas que o mundo inteiro está sabendo. É muito raro um aluno ir lá para fora e falar: nunca ouvi falar sobre isso no meu curso no Brasil. O que existe é uma estrutura montada de facilitação muito maior no chamado mundo desenvolvido. Laboratórios, o próprio grupo de pessoas, elas são remuneradas de maneira a ser um ambiente muito mais sustentável. Acho que o Brasil tem ainda um grau de precariedade de fazer o pilar ser sólido. No exterior, como o indivíduo tem isso como uma tarefa de fazer a universidade ser muito forte e a formação de pessoas ser forte, coloca-se muito recurso e prioridade nisso. Então, educação é coisa séria. Talvez esse seja o ponto fundamental da análise. Isso é tratado com seriedade coletiva e não a seriedade circunstancial. Um lugar ou outro trata com seriedade, como eu entendo que seja o caso do Brasil. O Brasil ainda tem ilhas de competência aumentada e lugares ainda que estão muito distantes disso. No exterior e no chamado país desenvolvido, isso é mais uniforme.
né? Isso faz com que então a plataforma vai seguindo com uma elevação meio conjunta. E é por isso que esses países se desenvolvem rapidamente, porque tem um investimento grande e um respeito muito grande pela educação. Acho que o Brasil ainda não respeita a educação, esse é o ponto fundamental. No exterior a gente fala, pode falar que essa estrutura é muito mais institucional, então sim, o profissional ele vem acompanhando, ele aproveita essa estrutura para crescer. No Brasil parece que é muito mais uma questão de resiliência, voltando à resiliência dos profissionais que se dispõem a fazer algo diferente. Uma leitura perfeita. Você tem muito mais talento no indivíduo do que na instituição. Quando a instituição é talentosa, é porque em geral ela representa um somatório de alguns talentos individuais que no conjunto da obra fazem a instituição aparecer. E acabam voltando. A Exalc é um exemplo disso, né? Eu acho que a Exalc é uma escola que acertou bastante na sua história. Naturalmente isso não é por acaso, nós tivemos gente que pensou isso direito lá para trás. Mas quando você pega as boas escolas, elas em geral têm na sua linha de tempo pessoas que construíram solidez no processo, e isso é que dá o renome no final do dia para a instituição ao longo de muitos anos, mas é uma construção lenta. Nada de uma vez, lenta, né? Até para a gente entender com mais clareza a sua visão, aonde é que nós estamos falando assim com simplicidade para as pessoas entenderem, para nós não termos esse crescimento uniforme, como o senhor citou, do conhecimento em outros locais do mundo? Você sabe que essa é uma pergunta que me permitiria falar muito tempo e ela é super polêmica. Os investimentos que o Brasil faz em educação não são pequenos. Se você olhar para as falhas de educação, a análise mais precoce diria o seguinte: precisamos de mais dinheiro. Sim, a gente precisa de mais dinheiro, é verdade, mas o dinheiro que a gente coloca em educação hoje não faz do Brasil um investidor pequeno, é um investidor grande. Então hoje nós temos um investimento errado em educação. A população em geral acha que os governos não priorizam a educação. A porcentagem do orçamento que vai para a educação é muito grande, mas ela é inefetiva, porque a estrutura de financiamento, a própria lógica morosa do sistema jurídico contábil que o Brasil tem, faz com que lá na ponta esse recurso apareça sempre de maneira ineficiente. Então, quando você pega um orçamento, e poucos de nós têm tempo de fazer isso, e pega um orçamento de um ministério como de educação, você vai ver que nós temos muito dinheiro sendo colocado. Provavelmente nós deveríamos estar fazendo mais com o recurso que nós estamos colocando na educação. O mau uso seria o termo? É um mau uso, mas talvez não totalmente intencional. Não é algo que tenha a ver necessariamente com desvio de recurso, mas é uma máquina de apropriação de recurso ineficiente. Tá? Isso tem que ser certamente melhorado. Mas eu creio que isso se junta ao raciocínio anterior, que é tratar a educação com respeito. A gente ainda não trata como respeito, trata a educação como obrigação. Essa é uma baita da leitura, porque realmente a educação, o investimento que é feito em educação é feito por obrigação. Que é uma parte que é obrigatória fazer o investimento. Que o aluno vai para a escola já querendo saber quando vai ter que deixar de ir. A lógica vou para a escola pelo tempo de mínimo e não pela oportunidade de máximo. Nem começa nesse ponto que o Leonardo colocou, né, do investimento, já começa na cultura da sociedade. E ir para a escola, como a gente ia há 50 anos atrás com a mochilinha nas costas, dando a pé no meio do pasto, era por obrigação mesmo. É mais ou menos assim, ir para a escola tendo em mente quando é que vai ser o próximo feriado. Essa é da cultura do brasileiro, não tem a cultura do sextou, quem fez até meio-dia fez, quem não fez não faz mais. Gente, sexta-feira não é final da semana não, ainda tem muita coisa para trabalhar ainda. Não é só para educação não, né? Nessa parte de cultura, professor, e aí a gente fica curioso, eu acredito que é uma curiosidade de quem tá nos ouvindo, quando faz a comparação do brasileiro, do americano, e agora o senhor tem referência do chinês. Essa cultura de educação, como é que é a diferença? O senhor já falou, institucionalmente lá eles têm um incentivo muito maior institucional, a instituição arrasta os profissionais, aqui o profissional tem que ficar empurrando a instituição, mas essa a diferença
do quanto as pessoas estudam aqui, isso já falou que é diferente. Até eu não sei se, eu não vou lembrar quem fez esse comentário um dia no programa. O fluxo, ele não tá mais só as pessoas indo buscar conhecimento fora, agora tem o fluxo também do pessoal vindo, curiosamente vindo aqui buscar saber o que o brasileiro está fazendo para produzir o que produz, para ter 3 safras, para ter recordes de produção, de como produzir grãos, como trabalhar esses grãos para poder alimentar animais, enfim, produzir carne como produz. Então isso já mudou bastante. Mas isso essa cultura lá fora, por que eles não conseguem produzir como a gente produz aqui? A gente tem potencial para produzir muito mais. É limitação de legislativa, de vontade de trabalhar, ou é limitação do país mesmo? Eles não têm área como nós temos e com condição de produzir como nós temos? A sua pergunta também me permite falar muitas coisas. Eu acho que é melhor eu olhar para o olhar da potencial chinês para responder ela. Uhum. A China é um país muito grande, é um Mato Grosso maior do que o Brasil, mas a porcentagem do país que é improvável de ser ocupada com agricultura é de mais de 60%, ou porque tem um deserto muito grande, ou porque tem uma altitude acima de 6.000 metros, ou porque tem solos salinos, ou porque tem uma seca tremenda, tá? Sem dizer de um inverno que poucos de nós sabem, extremamente rigoroso. Eu morei na cidade de Pequim e experimentava as temperaturas de 25 graus negativos, tá, no inverno. Então, mais ou menos a latitude do Canadá e alguns países do hemisfério norte na América. Então, se eu pudesse fazer um resumo geral, eles tiram leite de pedra. E ao contrário do que a gente imagina, eles são ótimos em agricultura. Mas não se apresentam mundialmente, globalmente como ótimos, porque são grandes compradores. Todo mundo que compra muita comida aparece mal na fita. Tá certo? Você esmaece o potencial produtivo porque compra demais. A questão da compra demasiada é apenas circunstancial. É um país muito grande, não consegue atender tudo o que precisa e compra. E tem muita gente para comer, né? Mas o que muita gente não sabe é que a China, se eu pegar 30 commodities convencionais, a China estará entre o primeiro e o terceiro maior produtor do mundo de qualquer coisa que você queira elencar, tá? Eles são número 1 em batata, são número 1 em trigo, eles são número 2 em milho, são número 1 em algodão, são número 1 em suínos, número 1 em ovos, número 1 em pescado. Volume produzido. Terceiro maior produtor de gado de corte no mundo, né? Então isso para muita gente é uma coisa surpreendente, porque você fala assim, nunca imaginei que eles fossem bons. Não, eles são bons. E se são bons, quer dizer que eles têm ciência por trás disso, não é uma coisa que apareceu por acaso. Tem uma história de construção de ciência. Eu estou contando isso para dizer o seguinte: sim, eles têm coisas para nos ensinar em agricultura. E reconhecem que nós temos coisas para ensinar a eles também em agricultura. E é daí que surgiu a identificação de um potencial de complementariedade. Brasileiros e chineses, assim como a gente já vem fazendo historicamente com americanos e europeus, tem possibilidade de fazer parcerias científicas de um ganha-ganha muito positivo. E é disso que a gente vem tentando explorar o processo. Então, sim, nós deixamos de ser apenas alunos no mundo na área de agricultura. Nós também podemos ser professores. E eles já reconhecem isso e têm vindo aqui para isso. Como os americanos também têm vindo. O que é que o Brasil tem de muito favorável em relação a esses outros países? A nossa condição climática é considerada amena, né? Com todos os problemas que a gente enfrenta, no conjunto da obra é um país ainda muito abençoado por Deus do ponto de vista climático. Que bonito por natureza. Então, essa coisa toda faz o Brasil ser uma espécie de local único no mundo, onde você pode ter 3 safras, você pode usar água como um recurso não muito limitado, tem oferta abundante em quase todo o território. Água doce. Áreas para serem abertas, coisa que o resto do mundo ainda não tem muito mais, né? A China tem o dobro da área agrícola do Brasil e não tem mais para onde expandir. Ela tá no seu limite, né? E eles têm que trabalhar com essa equação: como fazer produzir mais numa área que é competida por humanos
e pelo setor agrícola de maneira sustentável, sem poluir, usando água racionalmente. E muito mais gente para alimentar. E muito mais gente. Muito mais. O que eu posso dizer para vocês, em poucas palavras, é o seguinte: não embarca um único container de soja, não embarca um único container de carne brasileira sem que a inteligência chinesa tenha estudado profundamente que aquele é o melhor produto a ser embarcado, considerando aquilo que eles podem fazer lá e aquilo que pode vir de fora. Isso é o maior aprendizado que eu tive estando na China. Eles têm setores de inteligência que usam informação e são capazes de ter uma análise crítica do mundo todo. Então, comprar coisas do Brasil não são aleatórias, há um estudo profundo de cada coisa que está sendo feita. Ele sabe que comprar soja brasileira é indiretamente comprar chuva no território brasileiro e usar a chuva do seu território para produzir outras coisas. A pecuária, minha gente, ela vai estar onde nós estamos, porque a carne do futuro não está no laboratório. A carne do futuro está nos nossos pastos, nutritiva, sustentável. E o nosso trabalho qual que é? O nosso trabalho é colocá-la na mesa do mundo inteiro. E é isso que nós vamos fazer, junto com vocês. Você se lembra o que estava fazendo 20 anos atrás? Teve algo que você plantou e hoje colhe os frutos de tanto esforço e trabalho? Em 2003, nós plantamos as sementes da Fertimig Fertilizantes e depois de algumas colheitas boas, vendavais, dias chuvosos e ensolarados regados de muito trabalho e dedicação, crescemos fortes, sólidos, com uma adubação adequada e nutritiva para superar qualquer tempo ruim. Temos orgulho e gratidão de ter você como parceiro e de ajudar a promover a fertilização da produção de alimentos do mundo. Grupo Fertimig. Forte, como sua lavoura deve ser. Muito bem, estamos de volta com Hora do Agro, doutor Leonardo. Retornamos aqui com o doutor Luiz Gustavo Núcio. Que papo, hein, doutor? E ele está trazendo aula, eu falando uma aula aqui, falando da sua experiência, contou sua história, que veio lá no interior de São Paulo, família de italianos, da roça e da roça para o mundo, né? Já fez o seu doutorado lá nos Estados Unidos, morou 2 anos na China. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso também, professor. Eu comentava aqui no intervalo com o senhor, eu estava vendo uma matéria essa semana. O ministro Antônio Cabreira Filho, que foi secretário de Agricultura lá na época do governo Collor, em 90, ele falando que quando ele assumiu a cadeira, estavam com problema de alguns containers de carne, que o Brasil era o quarto maior importador de carne do mundo em 90. Era uma importação de carne que vinha contaminada lá de Chernobyl, ele teve que administrar isso, e teve aquela coisa do sequestro de animais em pasto, pegar boi no pasto para matar, enfim. Olha a situação do Brasil naquela época e vem pro Brasil hoje, em 2025, o maior exportador de carne do mundo. E isso, imagino eu, que seja muita questão de tecnologia, e aí vem as universidades e tudo. Isso aí, o quanto desse crescimento da produção a gente deve ao investimento em pastagem e principalmente em forrageira e a confinamento, a trabalhar isso aí para poder tratar do animal fechado. O quanto que isso influenciou no crescimento do Brasil como produtor mundial de carne? Essa é uma ótima pergunta. Existem dados oficiais, inclusive a FAO reconheceu isso recentemente, que o Brasil é um caso meio incomum no mundo de um crescimento muito rápido na pecuária de corte, e isso se deveu a muitos fatores, mas eles podem ser traduzidos de uma maneira simples a entender como suplementar animais
em forragens tropicais. Esse é o grande mérito da academia brasileira em ter criado ferramentas que são muito, muito aderentes às nossas condições climáticas, à nossa genética de animal, à genética de plantas forrageiras, e criar uma solução que foi efetiva e sustentável. Uma solução verde, limpa, né, que hoje é modelo para o mundo todo. Quer dizer, saber que um animal no verão tem que precisar ser suplementado de uma maneira e que durante a seca ele tem que ser suplementado de outra maneira, parece algo simples hoje. Mas isso demorou um tempo para ser equacionado, e quando apareceu com um volume de operação gigantesca, né? E o confinamento, que era uma atividade muito modesta, ele veio crescendo em proporção no tempo, porque nós precisamos acabar animais mais rápidos, nós precisamos explorar precocidade, nós fomos explorando qualidade de carne, e esse conjunto foi florescendo, e o Brasil, meio que no conjunto de uma economia travada, conseguiu mostrar um setor com euforia incomum, né? Elogiável no mundo inteiro. É pena que o próprio Brasil ainda não reconheça isso devidamente, mas o mundo reconhece, né? Não é por acaso que os chineses querem fazer parceria com a gente também, os americanos também e outros, porque entenderam que estão diante de um setor eufórico. Esse setor, ele é fruto de muito investimento em pesquisa. Isso me permite falar um minuto sobre uma coisa: não é apenas um investimento feito por governos federais e por governos estaduais na pesquisa e na educação, foi feito também pela indústria. A indústria investiu bastante em se juntar às universidades, a buscar informação e fazer desenvolvimento local, né? Eu poderia usar vários exemplos, mas eu estou aqui junto dos meus queridos amigos da Nutripura já há 23 anos, né? O Luciano e o Roberto, desde do início, já contaram com a minha colaboração, e eu tenho muito orgulho em dizer isso, que a Nutripura representa um episódio desse de sucesso, onde a empresa também fez desenvolvimento interno nessa aproximação. E assim foi na avicultura, e assim tem sido em algumas outras áreas. Então, no caso do gado de corte, o Brasil hoje é visto com uma excelência muito grande, né? Uma excelência rara fora do Brasil. Eu não sou tão novo assim. Eu lembro da época de tratar com sal para boi, era sal branco. Sim. Depois, devagar, aí apareceu um sal que era o sal mineral, mas era esse sal o ano todo. E hoje você tem suplementação no sal para cada época, que o senhor falou. Você tem um sal para as águas, você tem para seca, e aí vem hoje evoluindo. Se fala hoje, como a gente faz, de tratar de vaca de cria. Você fechar a vaca de cria no coxo na época da seca para poder suplementar ela, para poder melhorar a produção de bezerro. Então, essa evolução. Mas tem um detalhe aí, professor, que um dia eu ouvi falar isso e aquela pergunta: por que vaca não entra em extinção? E a baleia entra em extinção? Porque a vaca, ela é comercializada, porque tudo tem a questão tem dono e dá dinheiro. Isso faz diferença. A rentabilidade desses animais, a produção, vamos falar assim, mais tecnificada. Isso é tecnologia. A gente não tem outro nome pra gente usar. Isso é tecnologia. Usar tecnologia no agronegócio, né? Faz toda a diferença para isso, não faz? Do resultado? Sim, na verdade você tocou num ponto que aí é fundamental também. Durante anos, nós acreditamos que as margens líquidas que pudessem ser operadas pelas culturas empresariais, como soja, e milho e algodão, elas seriam imbatíveis, tá? E nós, naquela época, tínhamos muita dificuldade de dizer o seguinte: a pecuária pode crescer muito, pode ser produtiva, sustentável, mas não bate uma boa agricultura. E hoje nós desfilamos com esses números pelo mundo. Eu posso dizer a vocês, parte das coisas que os chineses se impressionaram foi que eu mostrei para eles que uma atividade de corte bem gerenciada no Brasil pode te gerar receitas gerais melhor do que uma atividade de agricultura. Isso é um fato novo. Pouca gente, inclusive no Brasil, se dá conta disso. Poder dizer pecuária de corte é uma maneira de maximizar a minha receita numa propriedade.
tá? Quando eu digo novo, faz 20 anos que a gente tem isso nas mãos, gerenciando isso e podendo afiançar isso para as pessoas. Tem um pacote que, se você seguir o pacote, você vai chegar lá, né? Agora, o que veio, o que foi necessário para ter esse pacote tão azeitado e funcionando? Foi demonstrar o seguinte: é preciso ter trabalho sério, é preciso ter dedicação, é preciso deixar de lado uma pecuária extensiva, exploratória, é ter um olhar interessado pelo processo de investimentos, não só financeiros, mas do seu tempo, da sua dedicação, enfim, trazer disciplina para dentro do processo. Eu acho que nós disciplinamos o processo um pouco, o que fez, por exemplo, a avicultura no Brasil, né? A avicultura fez isso um pouco antes da pecuária de corte, e eu acho que a pecuária de corte tem um grande mérito, porque ela representa setores da agricultura que se mostraram capazes de gerar receita e distribuir receita. Pouca gente tem ideia do efeito social que essa pecuária de corte bem feita tem, mas é um efeito social gigantesco. Os nossos indicadores têm que ser melhorados para mostrar isso. Até porque as diferentes ideologias que temos no país correm risco de colocar isso numa checagem que não seja correta. Mas eu posso dizer aqui para vocês, hoje, pecuária de corte intensiva e bem manejada é um agente fixador de mão de obra no campo, geradora de empregos, distribuidora de renda, né? E essa não é a figura que passa, né? A figura que passa ainda para a sociedade é uma atividade elitizante, praticada por poucos, cujo benefício é distribuído para poucos. Isso não é verdade. É uma atividade extremamente essencial do ponto de vista público para o Brasil. Então, eu acho que parte do nosso trabalho hoje, especialmente vocês que trabalham com comunicação, é comunicar isso de maneira adequada. Os nossos jovens, nossas crianças, eles precisam sentir pertencimento para isso. Isso é motivo de orgulho nacional. É coisa que o indivíduo fala assim: o que o meu país é bom? O meu país é bom em algumas coisas. Eu posso dizer a vocês hoje, nosso país é bom em pecuária de corte. É uma bandeira que nós temos orgulho de poder andar pelo mundo e dizer: fazemos isso bem e fazemos isso melhor do que a maior parte do mundo faz. Enfim, essa é a minha modesta opinião, mas falamos isso aqui, doutor Leonardo, com foco específico na divulgação. Nós ainda divulgamos mal aquilo que nós temos, né? A gente comunica pouco. A nossa capacidade. Mal, mas é impressionante isso. E tudo isso que o professor falou, com um grande potencial de melhorar muito ainda. A gente fala isso, né? Porque essas propriedades que hoje, o senhor já visitou bastante delas aqui na nossa região, que tem essa capacidade, faz esse uso tecnificado, essa intensificação de produção, ainda é um número muito pequeno. Pode aumentar muito ainda tem muitas propriedades trabalhando com modo extensivo, com touro solto em vacada o ano todo, colhendo pouco bezerro, não tem um número. O cara tem uma vaca lá que ela passa a vida inteira não dá um bezerro, e ela tá lá porque é uma vaca grande, bonita, e o cara não tem controle. Vai matar boi com 4, 5 anos, isso cada vez menos pessoas fazendo isso. Mas dá para melhorar muito ainda, não dá, professor? Na verdade, dá para melhorar, e aí eu vou me arriscar aqui dizer como melhorar. O que falta para melhorar é ter política pública. Nós não temos política pública. Na verdade, o que o Estado tem que fazer não é proteger o indefeso. O Estado tem que promover espaço e ambiente para que esses episódios de excelência se multipliquem. É isso que vai gerar euforia econômica no país, né? E o Estado brasileiro fica perdendo tempo em políticas de proteção de vulneráveis. Isso é um erro estratégico. E eu posso dizer o melhor exemplo possível: a China, que é visto como um país de Estado forte, que deveria ter políticas de proteção, tem zero de política de proteção. A proteção é feita através de euforia econômica e não de proteger setores vulneráveis. Ou seja, se a gente crescer, todo mundo vai bem, todo mundo tem seu espaço maior. Todo mundo vai bem. E brasileiro em geral tem essa ideia, né, de que a lógica política econômica chinesa é uma lógica de um Estado que faz tudo para todo mundo. Ao contrário, faz nada para ninguém, tudo é pago e tudo é caro. E por isso funciona, né?
A pecuária de corte, o que ela precisa, assim como outros setores, é deixar de ter protecionismo e passar a ter um protagonismo de governo, fazendo política pública, abrindo chances e dando oportunidades ao crescimento. Porque hoje o que nós temos, muito se deve à iniciativa de poucos. É uma iniciativa individual, ela não é uma iniciativa institucionalizada. E eu acho que o Estado, ele tem que cumprir essa função. Ele tem que atrapalhar pouco e facilitar a vida para que o setor empresarial possa progredir. Isso eu tenho certeza que eu vou dizer é surpresa para muitos. É assim que a China fez. Um país dito comunista, um país dito mão de ferro, pouco democrata, totalitário, ditadura. Acredite, no dia a dia é uma ultraeconomia que sugere a expansão, porque entendeu que é somente a expansão econômica que gera progresso social. Não tem outro caminho. Voltamos para a entrevista do Dr. Luiz Gustavo Núcio. Doutor, eu estava contextualizando a pergunta aqui, falando da questão de política nacional, até de comunicação. Por que isso? O senhor morou 2 anos na China. Qual é a visão que eles têm de nós brasileiros, do país como produtor? Como é que a gente é visto lá? Essa é uma excelente pergunta, Leonardo. Me perguntam isso todos os dias. E eu normalmente traduzo isso no Brasil com a experiência pessoal que tive. Quando os chineses de alguma maneira iam criando algum grau de proximidade comigo e se sentiam mais à vontade de fazer perguntas, geralmente a pergunta que vinha é a seguinte: posso confiar em brasileiros? E eu devolvia essa pergunta para eles dizendo o seguinte: acreditem, no Brasil a principal pergunta que está na mesa é: podemos confiar em chineses? Isso demonstra um fato que inclusive era a fala fundamental do nosso embaixador na China, o embaixador brasileiro na China, um craque na área da diplomacia, que eu acabei me tornando amigo dele. Ele dizendo o seguinte: brasileiro e chinês apenas não se conhecem. Quando você não conhece, você gera uma série de desconfianças, né? Brasileiros e chineses são complementares. Eles não são iguais, mas são complementares. É possível fazer um casamento muito ganha-ganha nessa possibilidade. E eles conhecem muito pouco de nós porque existe hoje um desserviço de mídia internacional. A China, em geral, é mal falada no Brasil por N motivos. E a China faz lá dentro o trabalho também de mostrar os problemas das democracias ocidentais, certo? Então, é uma guerra de informação dos dois lados. Por viés político. E o chinês, assim como o brasileiro, recebe um pacote de informação que é sempre de maneira a denunciar o país alvo, né? A China nunca aparece bem na mídia internacional porque é um país que controla a mídia. Então os setores da mídia dos países ocidentais batem na China e a China faz o trabalho do lado de lá. Então a população, ela nessa guerra de informação, ela é desinformada. E nós, acreditem, somos totalmente desinformados sobre a China. Totalmente. Eu até convido aquelas pessoas que ainda não conhecem que o façam. A China é um bom lugar para você ir visitar, para você saber que o nosso isolamento cultural no mundo, ele existe. Você chega lá e você se depara com uma coisa que você fala: eu nunca imaginei. Como eles, quando chegam aqui, dizem o mesmo. É sempre muito melhor a experiência local do que o indivíduo ter sido treinado pela informação disponível. Então a informação deles é o seguinte: o Brasil é um país corrupto, é um país inseguro, um país que desmata. Isso é o que está na mídia geral. Então cumpriu a minha função de mudar isso, né? E particularmente na agricultura, passar para eles um cenário de um raio-x daquilo que é verdade, né? Muito do meu trabalho, quando eu percebi, foi divulgar o Brasil de maneira apropriada e colocar a agricultura bem postada no processo, porque eles sempre tiveram essa dúvida: como é que um país com essa aura tão negativa pode todo dia desembarcar container de soja e de carne aqui? Não casa esse cenário. Então eles queriam entender onde é que está errado essa imagem com a realidade. E a recíproca é verdadeira, né? Você
tem um olhar de China dentro do Brasil que está longe de ser um consenso. Então, eu vejo que é um exemplo claro que a hora que você começa a conhecer o processo, você vai recebendo um grau de cultura e que você vai criando um olhar de introspecção dizendo, eu era ignorante sobre esse assunto. E comecei a entender o que eles têm e entender um fato, eles são pessoas comuns como nós, muito trabalhadores, muito. O regime de trabalho, para vocês terem uma ideia, tradicional é chamado 9-9-6. 9 da manhã, 9 da noite, 6 dias por semana. São 72 horas de dedicação. Todo mundo trabalha, de criança até pessoas idosas, e é um orgulho trabalhar. Querem viver bem, querem viver felizes. Nós não temos essa visão, nós achamos que a China é um país cinza, que todo mundo vive debaixo de uma mão de ferro e que as famílias são tristes. Ao contrário, são ultra felizes. Estão satisfeitos com o país que cresce e trabalham mais para se orgulhar pelo país. Estou contando isso para vocês entenderem como é que a imagem que se tem de país é tão distorcida. E eles têm essa visão pelo Brasil também, né? Eles imaginam assim, nossa, eu vou visitar lá, eu mesmo mediei vários grupos que vieram visitar aqui, você está sabendo disso? Todo mundo me pergunta na última hora, posso ir numa boa, não tem perigo, né? Não tem risco. Eu vou no Mato Grosso, em Rondonópolis, visitar a agricultura, é seguro chegar até lá? Essas são perguntas genuínas, né? Tamanho é a disfunção da imagem que se criou no mundo em relação a isso. Então eu acho que cumpre a nós a função de que esclarecer, chamar essas pessoas para dentro para elas conhecerem e levar brasileiros para conhecer, porque é diferente. Estados Unidos e Europa, todo mundo tem alguma noção do que seja, sem dizer que muitos vão. Sim. Agora, a China é um destino improvável. Quem é que diz assim, olha, estou guardando dinheiro para ir passear na China? Ninguém faz isso, não é? Não está na sua mira fazer isso. As discussões que pensam sempre ir para lá são de negócios, né? É muito mais na área de negócio. E justamente por essa distorção de informação que a gente tem, né, em relação a eles. Porque você fala assim, não vai ser agradável. Curiosamente, o Japão, que está a 1 hora de viagem, o brasileiro tem a intenção de visitar, porque você vê que tem claramente um olhar ideológico em torno. O professor falou do Japão, o doutor Leonardo, o Ney Vitorino é rondonopolitano, trabalha lá no Japão. Tá aqui, ó, tô na escuta da entrevista, muito top. O que seria do mundo sem o agro? Parabéns pela entrevista e pelas informações. A aula do entrevistado, programa excelente. Ele tá no Japão? Tá no Japão. Tá ouvindo a gente de lá? Tá no Japão, 6 horas. Por volta das 7 horas da noite. A gente tá indo longe. Já tá encerrando o sábado. É impressionante essa informação da carga de trabalho, como é o trabalho lá, que nós não temos noção. E se as pessoas pensam que é um país comunista, então teoricamente que seria uma ditadura do proletariado, seria um país em que os trabalhadores trabalhariam bem menos, né? Muito bacana. E é o contrário, essa ideia. É a imagem que o professor falou, a gente tem uma visão de uma nação cinza, fechada, obscura, triste. Já foram assim. Esse é o problema também. Eles evoluíram tão rápido que as pessoas solidificaram imagens no tempo, porque ninguém imagina que um país possa mudar tão rápido. Se você vem ao Brasil, em 10 anos, às vezes poucas coisas mudaram. Na China, eles dizem, a cada 5 anos é um novo país. Então, isso não quer dizer que eles não tenham passado por períodos difíceis, mas eles tiveram a habilidade de reconstruir o país e tornar aquela economia muito pujante, né? E isso trouxe bem-estar para todo mundo. É um baita para isso, para você viver lá hoje. Para os que não conhecem, a qualidade de vida média na cidade se parece com o interior dos Estados Unidos, né? Para quem conhece mais o território americano. Então, para muita gente isso já é uma surpresa. Fala, não, mas eu achei que a China é uma pobreza absoluta. Não, em 2023 que eu estava lá, eles encerraram a pobreza. Não existe mais pobre na China. O pobre, que é um conceito internacional, que é aquele cidadão que ganha até $2 por dia, desapareceu. A China só tem hoje classe média, ricos e super ricos. Então, isso também para muita gente é uma surpresa. Aquele conceito de pobre dos filmes lá do Bruce Lee que a gente assistia, não tem mais, então.
A zona rural, ela cresceu muito em termos de PIB. A China, nesse ponto, é muito boa em estimular a economia e fazer a economia crescer em todos os lugares. Então, a qualidade de vida melhorou no país inteiro, não é só na zona urbana. Doutor Leonardo está se referindo àquelas palafitas que apareciam nos filmes chineses. Filme do Bruce de Lee, miséria mesmo. Aquilo desapareceu. E a gente ainda tem aquela imagem Aquilo meio, desapareceu. né, Leonardo? Eu vou contar uma história muito curta para vocês entenderem como isso é assim. Quando eu fui para a China, fui me despedir da minha mãe. A minha mãe é uma senhora idosa e viúva. A minha mãe começou a chorar, né? Mas ela falou assim: olha, seu pai já não é vivo, você não é moço, está fazendo uma aventura, você já é velho para fazer aventura, né? Por que você não vai para a França? Minha mãe foi educada com educação francesa. Eu falei: não, mãe, já estive na França, a França é muito bacana. Aí ela falou assim: mas o que você vai fazer na China? Eu falei assim: não, a China é bom, acredite em mim. Bem, chegamos na China, toda semana mandava notícia para ela, e a minha mãe foi se incumbindo de receber notícias da China semanalmente. Hoje ela é uma influencer de velhinhas pró-China. Para falar bem da China. Fala, porque o caso do meu filho tá lá, me manda as fotos, as imagens, assim. Isso é um exemplo claro de que nós vivemos de forma aculturada. A gente vive como um cenário que não é o cenário apropriado. Que pena que o horário se foi, né, doutor? Então, mas, professor, muito obrigado. O senhor também tem compromisso. Acho que o rapaz já deve ter chegado aí. O senhor vai para Cuiabá agora para pegar o voo. Mas eu quero agradecer de coração a sua disponibilidade. Sua mensagem final, se o senhor quiser deixar um abraço. Eu sei que tem alguns ex-alunos do senhor aqui na cidade, alguns bichos, né? Eu tenho muitos amigos em Rondonópolis. Eu já venho aqui há pouco mais de 20 anos e eu devo isso muito aos colegas queridos da empresa Nutripura, né? O Roberto Aguiar foi meu aluno, foi meu orientado, e ele logo em seguida me convidou para vir para cá. Foi quando eu conheci o Luciano e desde então estou acompanhando aí. Mas tenho outros ex-alunos aqui também na cidade, amigos queridos. Então, para mim, Rondonópolis é sempre uma cidade muito hospitaleira. Eu tenho muito carinho e fico muito feliz quando venho para cá. Vai ser sempre um prazer se o senhor puder voltar aqui no programa. Eu sei que você tem muita história para contar para a gente ainda sobre isso. Será sempre um grande prazer. Muito obrigado pela sua visita. Obrigado pelo convite. Foi para mim um privilégio, um prestígio estar com vocês aqui. Obrigado. Obrigado pela aula. Aula, né? Maravilhosa. Obrigado. Pessoal, obrigado. Uma excelente semana a todos. Fiquem com Deus.